As crianças podem subir. Glória a Deus. Você que nos visita essa noite, é a primeira vez que você está aqui, levante sua mão. Nós queremos conhecer você. Quem está aqui? Sim. Sejam muito bem-vindos, seja bem-vindo. Os diáconos vão entregar um cartãozinho para vocês preencherem, só para nós conhecermos vocês, tá? Ninguém vai incomodar, não. Sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus diz amém. Aleluia. Esses dias temos aprendido sobre as bem-aventuranças. Quem está acompanhando as pregações de domingo aí? Deixa eu ver. Amém? Está tudo bem registrado aí? Então nós vamos dar continuidade ao sermão da montanha, ao sermão do monte, né? É um sermão muito conhecido nas Escrituras, né? Todos falam muito, muitos teólogos falam sobre esse sermão, porque ele é o cerne das Escrituras, né? Aponta muitas coisas sobre o reino, sobre o caráter de um cristão. E hoje, novamente, vamos aprender mais um. Vamos ler lá então em Mateus 5, a partir do versículo 1. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar aqui, que vai ser projetado aqui. As bem-aventuranças. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Nós já aprendemos até o versículo 7. E vimos também qual era esse contexto, por que Jesus estava proferindo essa palavra. Temos aprendido sobre a diferença, reino dos céus e reino de César. E vimos que Jesus, quando surgiu e começou a pregar e começou a falar, eles não acreditavam, os judeus não acreditavam, porque eles queriam um libertador político. Um libertador que viesse como um guerreiro, como um rei, porque eles viviam debaixo de opressão do Império Romano. Então eles não queriam nada do que Jesus estava falando. Eles queriam a libertação, queriam um herói, queriam aquele que viesse lutar por eles, para acabar com aquela situação. E Jesus veio e pregou completamente diferente daquilo que eles esperavam. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Manso, eu estou sendo oprimida, eu vivo debaixo de violência, de crueldade, e eu vou ser manso. Bem-aventurados os humildes, humilde. Bem-aventurados os pobres de espírito. É tudo o contrário do que eles esperavam, que eles queriam. Como é o contrário de hoje? O Atos começou falando aqui dos dízimos e ofertas. Tudo que nós fazemos é contra o que é pregado lá fora. É uma contracultura. É uma cosmovisão completamente diferente daquilo que é vivido lá fora. E Jesus veio falando isso. E os romanos estavam ali oprimindo, estavam escravizando, prendendo.
praticando toda sorte de injustiça. E eles então esperavam que viesse aquele libertador, como a palavra de Deus mesmo descrevia. Mas eles não compreenderam que a palavra o descrevia como o príncipe da paz. Ele veio para ser o príncipe da paz. E os seus corações estavam endurecidos, a visão estava turvada pelo momento que eles estavam vivendo, e eles não conseguiam perceber, não conseguiam apreender aquilo que Jesus pregava. Como hoje, quando nós vamos para falar a palavra de Deus, ou temos atitudes com relação ao reino de Deus, e o mundo se escandaliza, a família se escandaliza. Isso não é uma postura de hoje. Porque o que o mundo prega é levar vantagem, é tirar vantagem sobre o outro. Não interessa se você passou por cima de alguém, se você conseguiu vitória, se você conseguiu alcançar o seu objetivo, a vitória é sua, você mereceu. E não importa quem ficou para trás, não importa quem você pisou. E não foi isso que Jesus veio pregar. João Batista começou clamando no deserto: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Eu me arrepender? Eu que vivo debaixo de opressão? Eu que vivo em justiça? E eu que vou me arrepender? Eu que sei a lei? Eu que ensino a lei? Eu que as pessoas vêm me consultar como se eu fosse um escriba, um escrivão daquela época. E eu que vou me arrepender? Esse homem não pode ser um profeta. Esse homem é aquele que nós esperávamos. Ele está falando tudo ao contrário. E assim Jesus continuou falando. Porque era preciso que aqueles corações fossem abertos. Aquela visão fosse aberta para viver aquilo que é realmente o reino de Deus. Nós temos que entender que os passos das bem-aventuranças é um processo para preparar o nosso coração para vivermos com o Senhor no reino dos céus. E hoje vamos ver o versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É muito difícil ter o coração limpo nos dias de hoje. É muito difícil. O coração, quando nós pensamos e ouvimos falar sobre coração, pensamos em sentimentos, pensamos em emoções. Mas quantos aqui já ouviram uma expressão assim, lá no coração da Amazônia, lá no coração do Pantanal? Quem já ouviu? O coração, ele significa o centro do lugar. E ele também é o centro do nosso corpo. O coração é aquele que vai bombear o sangue. O coração é responsável por levar o sangue aos pulmões para que lá o gás carbônico seja retirado e o sangue purificado possa circular pelo nosso corpo, levando nutrientes e tirando tudo que é tóxico. Tem gente da área da biologia, Amém. Estou falando certo? Amém. Pode corrigir. Isso é o coração. Então, o coração aqui para os judeus representava não só as emoções, não só os sentimentos, mas também a mente. E aqui está dizendo assim, bem-aventurados, ó o ventinho, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O Salmos 24, vamos abrir lá um pouquinho. A partir do versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.
aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quem subirá ao Monte Santo? Quem estará com o Senhor na eternidade? Quem o verá face a face? Aquele que for puro de coração e que tiver as suas mãos limpas. O coração representa nossa mente, as nossas decisões, nós tomamos no nosso coração e as nossas mãos vão praticar as nossas ações, as nossas atitudes. Então tudo precisa ser limpo e purificado para que possamos ver o Senhor. O sermão da montanha pode ser entendido como sendo o caminho para a felicidade. Todo esse processo das bem-aventuranças, todos esses versículos, são características, atributos do caráter do cristão, daquele que estará com o Senhor na eternidade. Então ele é o caminho para a felicidade. Ah, mas para a felicidade na eternidade? Não. Para que nós sejamos felizes aqui também. Porque cada dia mais veremos coisas muito piores. Nós nem chegamos ainda no início da tribulação. Então imagina, se as notícias hoje nos afligem, nos entristecem, nos oprimem, às vezes nos tiram até o sono, conforme a notícia, a imagem que a gente vê. Isso não é nem o início. Nós não podemos nem imaginar o que nós ainda viveremos aqui na terra, até que o Senhor volte. Então, cada dia vai ficando mais difícil nós mantermos a nossa santidade, a nossa pureza. Por isso, nós devemos ser pobres de espírito, que não quer dizer que você seja pobre com relação a dinheiro, mas é porque você reconhece que você é dependente do Senhor para que o seu coração seja limpo. Somos dependentes da graça de Deus. Nós não conseguimos isso por nós mesmos, porque a nossa natureza é caída. À medida que o pastor foi pregando as bem-aventuranças aqui, nós fomos confrontados com as nossas atitudes. Nós tomamos atitudes como pessoas do reino de César. Muitas vezes eles não percebem nenhuma diferença entre nós que servimos a Deus e entre aqueles que não servem. E pior, tem pessoas que não conhecem a Cristo e têm um comportamento melhor do que o nosso. Então as bem-aventuranças são características que nós devemos buscar. Ele está nos advertindo, nos despertando, para que tenhamos o caminho para a felicidade bem claro no nosso coração, na nossa vida. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus, então, continuou ensinando a multidão. Eu imagino que, como o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, praticamente, ele deve ter repetido isso. Se está aqui registrado em apenas um capítulo, não quer dizer que ele não tenha repetido isso. Porque é uma característica dos judeus o ensinamento pela repetição. Que nós devemos falar as escrituras andando, comendo, conversando, o tempo todo. Porque antes ela era estritamente verbal, porque não existia a escrita. Então Jesus estava ali ensinando para pessoas de várias idades, de várias condições de intelecto, pessoas diferentes, e ele estava ensinando. Eu penso que às vezes é como se você estivesse debaixo de um domínio, com a sua liberdade completamente cerceada, sem seu direito de ir e vir.
e você ouvir dele, seja manso, seja humilde. Senhor, eu estou apanhando. Senhor, eu estou sofrendo injustiça. Senhor, eu já não aguento mais. Não quer dizer que você vai se acomodar e não vá tomar as atitudes que você precisa tomar. Mas quer dizer que você vai fazer o que você precisa fazer, mas você vai perdoar. Você não vai deixar que César consiga provocar você a ponto de você se igualar aos súditos dele. Desde que o pastor começou a pregar, eu penso de manhã, glória a Deus, levantei, orei, vou sair agora de casa, vou fazer o que preciso fazer, mas com certeza os soldados de César também já se aprontaram, estão saindo de casa e nós vamos encontrar aqui nesse dia, durante alguma situação. E é assim que acontece. E ficou até mais fácil, porque às vezes quando a pessoa te provoca, você está numa fila, a pessoa passa na sua frente, você está dirigindo, alguém te fecha, você está no ônibus, alguém te empurra. Qualquer situação você pensa, chegou um filho de César aqui. Aí você, você já toma uma atitude diferente. Eu não posso me igualar a ele. Não é assim que eu devo reagir. E eu mencionei, eu creio que eu falei aqui da outra vez, que a minha filha, que ainda não é evangélica, ela viveu uma situação de um ônibus que a fechou no trânsito. E ela estava na via correta, fazendo tudo correto, e ele ainda buzinou. Ele que fechou e ele buzinou. E eu falei, só, e por que você não buzinou, apertou a buzina para ele também? Ô mãe, eu pensei, está tão calor, né? Esse povo está trabalhando debaixo do estresse tão grande. Deixei para lá. Lá, amém. Amém. E nós vamos aprendendo. Porque assim o mundo lá fora prega tudo o contrário do que está sendo falado aqui, do que nós estamos aprendendo aqui. Na igreja nós vivemos isso. Muitas vezes temos situações com os irmãos que você pensa assim, acho que eu nem vou nessa igreja mais. E você acha que você está cumprindo a vontade de Deus ou a vontade de César? Aí ficou fácil, né, da gente? Não está ficando fácil? Tá só melhorando. Então vamos ver a palavra coração. O evangelho de Jesus Cristo interessa-se pelo estado do coração. Tudo recai sobre o coração. Nas narrativas dos evangelhos e a doutrina do Senhor, para que se descubra do princípio ao fim que ele falava a respeito do coração. Então Jesus não veio falar do que era externo. Por isso que ele combateu os fariseus, hipócritas. Hipócritas. Fica lá lavando as mãos, mas o coração está contaminado. Seguem todo o ritual, fazem tudo direitinho, que muitas vezes nós fazemos. Nós estamos louvando, estamos dando dízimo, estamos dando oferta. Mas às vezes tem gente da sua família que você não visita, você não quer saber se precisa de alguma coisa. Em muitas atitudes nossas, nós somos fariseus. E precisamos perceber isso para podermos orar ao Senhor, muda o meu coração, muda o meu coração. E quantas vezes a gente ora pelo irmão, Senhor, essa pessoa é chata. Não deixa ela assim não, Senhor. Que ela possa ver que ela está me oprimindo. E o Senhor quer, é o nosso coração. Nós é que devemos mudar para nos relacionarmos bem com as outras pessoas. Então, bem-aventurados os limpos de coração. Jesus não buscou aqueles que eram intelectuais. E ali havia muitos intelectuais. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes. Eles eram conhecedores da lei, de tudo. E eles
Não foram esses que o Senhor buscou. Ele buscou aqueles que tinham um coração voltado para Ele. Aqueles que estavam atentos e queriam compreender e praticar aquilo que Ele estava ensinando. É muito difícil. Você numa sociedade que você não tem mais os seus direitos, que tudo que você trabalha é tirado de você, vamos dizer assim, quase que 80%. Todo o seu suor é para o governo, todo o seu suor é para outra coisa, não é para você mesmo. Você não consegue viver proporcionalmente ao tanto que você trabalha, proporcionalmente no seu conforto, na sua comodidade. E Jesus ainda te diz nesta noite, seja manso, seja humilde, seja pobre de espírito, seja limpo de coração. Precisamos lembrar-nos que a fé cristã não é somente uma questão de doutrina, de entendimento e de intelecto, mas é uma condição do coração. Temos hoje tantos teólogos, tantos pastores com oratória, que sabem, né? Parece que decoraram as escrituras, falam tão bem. Mas e o coração? Só o Senhor conhece o coração de cada um. Só o Senhor sabe o que está até mesmo no nosso coração. Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Será que se pedirmos a Ele, Senhor, revela a mim como está o meu coração? Será que isso nós vamos ter paz? Ou nós vamos nos surpreender de como ainda há tanta negritude no nosso coração? Então, devemos cuidar de aprender. Devemos buscar aprender. Mas isso, se nós não cuidarmos do coração, nada disso irá transformar as nossas vidas. A palavra que é pregada aqui, ela precisa nos transformar. Ela precisa nos confrontar. Ela deve ser palavra de consolo, de exortação, mas de confronto. Nós precisamos ser confrontados para crescermos. Não podemos continuar só ouvindo coisas que alegram o nosso coração, que amaciam o nosso ego, que vem se conformar àquilo que nós já vivemos. Não. Para nós crescermos, precisamos ser confrontados. Então, o que é o coração? O coração é o centro da nossa personalidade. Quantas vezes a gente escuta uma notícia e fala assim, que coração terrível esse. Essa pessoa não tem coração. É o que a gente geralmente comenta. Então, coração não é só a sede das emoções e do afeto. Esta bem-aventurança não é uma declaração que vise dizer que a fé cristã é algo primariamente emocional e não intelectual ou pertencente ao reino da vontade. De maneira nenhuma. Nas Escrituras, a palavra coração envolve 3 conceitos. Ela inclui a mente, a vontade e as emoções. Então, ela considera o homem na sua totalidade. O Evangelho sempre enfatiza esse aspecto total. E o Evangelho começa pelo coração. Em segundo lugar, é salientado que o coração sempre é o manancial de todas as nossas dificuldades. Você deve estar lembrado daquilo que o Senhor esclareceu lá em Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo isso procede do coração. A terrível e trágica falácia que tem sido propalada durante esses 100 anos é a ideia de que todas as dificuldades dos homens se devem ao seu meio ambiente e que para mudar o homem, tudo quanto se tem que fazer é modificar o seu meio ambiente. Há alguns filósofos, creio que nessa área da filosofia são sociologia, são tidos como positivistas. Augusto Comte é um deles.
e dizem que o homem é um produto do meio. Quem já ouviu isso? O homem é um produto do meio. Nós começamos, a gente analisa muitas vezes quando acontece alguma situação, um crime, e a gente pensa, coitado, não teve oportunidades, senão ele não estaria fazendo isso. Mas isso não é a realidade. Porque Adão e Eva pecaram num ambiente perfeito. Eles pecaram no lugar perfeito para se viver, com um relacionamento perfeito com o Criador. E mesmo assim, eles se renderam à tentação e pecaram e desobedeceram o Senhor. Isso é uma mentira. Então, o primeiro erro foi cometido em um ambiente perfeito. E por essa razão, recolocar um homem em um ambiente perfeito não soluciona os seus problemas. Vamos imaginar que nós poderíamos voltar hoje a viver lá no Éden. Se o Senhor colocasse aqui hoje, nós somos mais de 100 pessoas vivendo lá no jardim do Éden, nós não teríamos problemas de relacionamento? O nosso coração ainda não foi completamente purificado. Estamos num processo. Então não adianta nós vivermos num ambiente perfeito. Nós devemos buscar purificar o nosso coração. E é do coração que procedem todas as iniquidades. Então nós lemos no Salmo 24, mãos limpas. A partir do momento que o meu coração se contamina, eu tomo uma decisão e as minhas mãos irão realizar aquilo que eu pensei e imaginei no meu coração. E as minhas mãos irão realizar. E então é dentro do coração que procedem as iniquidades. Todas as nossas dificuldades originam-se no coração humano, o qual, segundo somos informados por Jeremias, é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. O nosso coração do homem é enganoso. Quantas vezes nós fazemos coisas, nós oramos, nós buscamos, e eu estou sentindo no meu coração que é isso que eu devo fazer. E muitas vezes nós estamos ouvindo a voz do nosso coração e não a voz de Deus, porque o coração é enganoso, ele é perverso. Quem o conhecerá? Somente Deus conhece profundamente cada coração, cada um de nós aqui. O Evangelho não somente nos revela que todos esses problemas partem do coração, mas também que assim acontece porque o coração do ser humano, em resultado da queda, do pecado, conforme nos dizem as Escrituras, é desesperadamente corrupto, enganoso e maligno. Nós já vivemos isso antes de aceitarmos Jesus e vivermos com Jesus e deixarmos que Ele nos mudasse. Nós vivíamos completamente levados pelo nosso coração. O que faz a diferença hoje é o Espírito Santo, é a graça de Deus em nós. A cada vez que nós vamos tomar uma atitude, a cada vez que vamos tomar uma decisão, é o Espírito Santo que faz a diferença em cada um de nós hoje. E limpos, o que é ser limpo? A palavra limpo tem dois sentidos. Um deles significa destituído de hipocrisia. Ou se alguém o preferir, significa singelo. Então é um coração transparente, autêntico. Então ele é limpo. Ele é transparente. O nosso Senhor falou a respeito do olho mau neste Sermão do Monte.
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Essa pureza, então, corresponde à singeleza de coração. Não há diferença nos olhos. Eu vejo pelos olhos, mas a minha lente está no coração. Quantas vezes nós temos reações nos nossos relacionamentos e quando vamos conversar ou fazer um gabinete, e as pessoas nos mostram que se nós olharmos com um olhar de compaixão, nós conseguiremos compreender e até perdoar o que aquela pessoa fez conosco. Porque quando a pessoa desperta um sentimento ruim, nós começamos a olhar para aquela pessoa com os nossos olhos maus. Enquanto nós não conseguirmos mudar o nosso coração com relação à pessoa, nossos olhos sempre serão maus com relação a ela. Esta pureza, então, corresponde à singeleza de coração. Isso significa que tudo está visível, não há nada escondido. Nós não praticamos a hipocrisia, como os fariseus. Nós já falamos aquilo que porque a boca fala do que o coração está cheio. E aquilo que nós pronunciamos demonstra o que há no nosso coração, revela o que há no nosso coração. Mas muitas vezes nós maquiamos. Seja através do nosso vestir, do nosso jeito de falar. Transparece para todo mundo que o nosso coração é puro. Mas novamente, só o Senhor sabe o que está no nosso coração. Então, o olho bom, singelo, é o olho que não está tampado, diante do qual tudo é franco, nada é escondido. E também podemos escrever esse coração com a palavra sinceridade, que é uma devoção não dividida, singela. Uma das melhores definições sobre o coração limpo é a que aparece em Salmos 86, 11. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Em outra tradução está, une o meu coração ao temor do teu nome. O meu coração deve temer o nome do Senhor. Como se tem perdido o temor ao Senhor? Muitos dos que cometem pecados, iniquidades, e frequentam as igrejas, assumem ministérios, eles começam a perder o temor. Começam a pensar, não aconteceu nada até aqui. Estou pecando, estou continuando a minha vida. Não veio nada sobre mim, não está acontecendo nada. Então eu vou continuar. Vai perdendo o temor. A mente vai ficando cauterizada. A nossa grande dificuldade é nós termos um coração dúplice. Um coração que às vezes é transparente e um coração que é hipócrita. Estar purificado é estar destituído de contaminação. Eu comecei falando do processo do coração, como que ele tem que chegar com sangue nos pulmões, para que ali o sangue seja purificado, e isso irrigar todo o nosso ser. E assim tem que ser com o nosso coração, para que tudo que venha irrigar o nosso ser seja puro, seja limpo. O nosso coração precisa ser limpo. Se ele carregar alguma sujeira, irá contaminar todo o nosso ser. E essa contaminação pode desencadear as doenças emocionais. Se nós deixarmos que ele vá sendo contaminado, esse processo pode terminar num pânico, numa depressão, numa ansiedade. Em Apocalipse 21, 27, João refere-se às pessoas que serão admitidas a Jerusalém celestial, a qual haverá de descer do céu, dizendo que nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida
do Cordeiro. Também tem Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Precisamos ser purificados para vivermos na Jerusalém celestial. Não estaremos lá de qualquer maneira. Como eu disse aqui, se nós fôssemos transportados agora para o jardim do Éden, não teríamos condições de ter uma vida boa, feliz naquele lugar, porque o nosso coração ainda está em processo. Todos nós estamos num processo de purificação. Coisa alguma que seja impura ou imunda, que tenha qualquer sinal de contaminação, jamais poderá entrar na Jerusalém celestial. Se o Senhor está nos trazendo essas palavras nesses dias, é para nos prepararmos, é pela misericórdia dEle. Ele quer despertar cada um de nós, despertar a igreja, para vivermos realmente as bem-aventuranças. Porque na hora que a opressão aumentar, a violência aumentar, nós precisaremos ter isso bem registrado no nosso coração para sobrevivermos a tudo o que virá nos acontecer. Nós não podemos expressar mais perfeitamente o ponto afirmando que ser limpo de coração significa ser semelhante ao próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nós queremos ser semelhantes a Cristo, ter os seus atributos, mas nunca conseguiremos ser como Ele, porque Ele não cometeu pecado algum. Nada havia sobre Ele, nenhuma condenação havia sobre Ele. Podemos então dizer que o coração limpo quer dizer que vivemos para a glória de Deus em todos os aspectos da vida e que esse deve ser o supremo alvo da nossa existência. Eu trabalho para a glória de Deus, meu casamento é para a glória de Deus, meus filhos são para a glória de Deus, meu ministério é para a glória de Deus, o meu testemunho é para a glória de Deus. Nós vivemos para glorificar o nome do Senhor. Isso é ser puro. Então nós desejamos Deus, desejamos conhecê-lo, desejamos amá-lo e servi-lo. Hebreus 12, 14. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então o que significa ver o Senhor? Quem irá ver o Senhor? Aquele de coração limpo, purificado. O objetivo inteiro do cristianismo é nos proporcionar a visão de Deus, elevar-nos a ver Deus. Se Ele nos deixou todo esse roteiro das bem-aventuranças, todo esse processo, é porque Ele nos ama. É porque Ele é misericordioso e quer que cada um de nós esteja com Ele na Nova Jerusalém. É o amor dEle. É o amor dEle que está sendo traduzido por palavras aqui, por esses dias. Nós estamos aqui como Joões Batistas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Há muito ainda para nos purificarmos, para nos santificarmos. Ainda há muito o que fazer. Há muito o que deixar o Senhor fazer. O que se deve entender por receber a visão de Deus? O que se deve compreender de que veremos a Deus? Nós podemos ver a Deus num sentido que ninguém mais pode fazê-lo. O crente vê Deus na natureza, enquanto o descrente não pode vê-lo. O crente vê Deus nos acontecimentos da história.
Há uma visão que é possível aos olhos da fé, que é desconhecida aos outros. Nossas atitudes, nossas reações diante de notícias. Nós temos agora as guerras, a Israel contra o Hamas, a Ucrânia contra a Rússia. E as notícias chegam até nós quando nós estamos ali horrorizados, fragilizados por aquilo que vemos e ouvimos. Nós conseguimos ouvir das outras pessoas coisas completamente diferentes do que nós sentimos. E às vezes nos perguntamos, como assim? Ele não está percebendo? Ele não está vendo o que está acontecendo? Por que que eu estou vendo dessa maneira e ele está vendo de outra maneira? Ele não tem a revelação de Deus. Ele não tem os olhos da fé como nós temos. E não adianta nós queremos que eles enxerguem como nós, porque há coisas espirituais que só se discernem espiritualmente. Eles não verão como nós. Não verão como nós. Para nós, muitas vezes, é um raciocínio lógico. Pensamos até que não é necessário ser crente ou ter fé para entender uma situação. Mas eles conseguem ver de uma maneira completamente diferente da que nós enxergamos. Há uma visão que é possível aos olhos da fé. Porém, também existe um outro modo de ver, de sentir que Deus está próximo, de conhecê-lo e regozijar-se com a sua presença. Você deve estar lembrado que se lê a respeito de Moisés, naquele capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, Moisés ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Hebreus 11, 27. Hebreus 11, 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Moisés também tinha tudo para temer, porque acima de tudo não era só ele que iria atravessar ali, queria sair em fuga, ele estava liderando milhares. Aquelas vidas passaram a estar sob a sua responsabilidade. Ele podia temer, fraquejar e dizer, eu não posso ir, é muita responsabilidade. Mas ele creu no invisível, ele viu com os olhos da fé. Bem-aventurados os limpos de coração. Somos imperfeitos. Desde agora podemos asseverar que vemos Deus nesse sentido. Estamos vendo aquele que é invisível. E ainda há uma outra maneira de se ver Deus, através da nossa experiência, nas suas graciosas atividades conosco. Não é verdade que dizemos que podemos ver a mão do Senhor nisto ou naquilo? Você pode afirmar. Nós chegando agora ao final do ano, tempo de reflexão, tempo de planos, tempo de querermos mudanças. E você pode avaliar, refletir, se você viu a boa mão do Senhor sobre a sua vida este ano. Você viu a misericórdia do Senhor? Você viu a generosidade do Senhor sobre a sua vida? Naturalmente, porém, isso quase nada significa em comparação com aquilo que haveremos de experimentar no porvir. Porque agora vemos como um espelho obscuramente. 1 Coríntios 13, 12. Por enquanto vemos de uma maneira como nunca víramos antes. Mas tudo ainda é para nós um profundo enigma. Nós cremos no invisível. Aquilo que está escrito. Nós só podemos imaginar. Mas tudo é invisível. E João acrescenta, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é.
nós viveremos com Ele, como Ele realmente é. Nós precisamos entender, não podemos vê-lo agora da maneira como somos e como estamos. Há muito para nos purificar, para podermos olhar para aquele que é totalmente puro. Você percebe que está sendo preparado para a visão de Deus? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Como é difícil andarmos na contramão da sociedade em que vivemos. Andarmos com uma visão completamente diferente da sociedade que vivemos. Mas é assim que iremos limpar o nosso coração. E já fixou nisso seus pensamentos? Será que nós vivemos pensando nisso? Um dia verei o Senhor face a face. Um dia cearei com o Senhor. Será que vivemos nessa expectativa? Será que vivemos nessa esperança? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3:2. Você vive à espera dessas coisas invisíveis e eternas? Você passa tempo meditando a respeito da glória que você espera? Nesse caso, a sua maior preocupação nesta vida deveria ser possuir um coração limpo. Buscar em primeiro lugar as coisas lá do alto. A primeira coisa que devemos buscar são as coisas do alto. E sermos puros. Não sabemos quando chegará o nosso dia. Se estaremos aqui quando Jesus voltar ou se iremos antes. Muitos aqui encontrarão com o Senhor antes. Então que tenhamos essa preocupação. Nos submeter a um processo de purificação, de santificação, para encontrarmos com o Senhor. Como que o nosso coração, então, pode se tornar limpo? O método bíblico é o seguinte: tudo quanto você e eu podemos fazer é tomar consciência da negridão de nossos próprios corações, conforme eles são por natureza. Ao assim fazermos, outro sim, que nos unamos a Davi em sua oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ninguém sabe, não? E renova tu inabalável. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil. No ar, no erro. Para trás. De ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Você pode começar a tentar purificar o seu coração desde esse momento. Mas no fim de seus dias, o seu coração continuará tão negro quanto é agora. E talvez mais negro ainda. Que às vezes nós cometemos o erro de tentar purificar o nosso coração pela religiosidade. Que nós ouvimos também falar aqui. E achamos que estamos praticando coisas. E que essas coisas, esses rituais, vão nos purificar. Deve haver uma entrega total ao Senhor. Uma entrega sem resistência, sem condição.
Senhor, eu venho até a Ti, mas o Senhor, por favor, faça isso. Se o Senhor fizer isso, eu continuarei te servindo. Não, somente Deus pode fazer essa limpeza no homem interior, mas graças lhe sejam dadas, Ele prometeu que eu faria. A única maneira de termos um coração limpo é que o Espírito Santo venha residir em nós a fim de purificar-nos. Somente a sua presença e a sua operação no íntimo podem limpar o nosso coração. Ele faz isso operando em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Só o Senhor pode nos purificar. Nós de nós mesmos não conseguimos. A confiança de Paulo era que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se nós perseverarmos, se nós continuarmos, a boa obra do Senhor irá continuar no nosso coração. Antes cumpre-me fazer tudo quanto estiver ao meu alcance, e ainda assim entender que isso não basta, pois só o Senhor pode realizar tal feito, em última análise. Então vamos ouvir o que Paulo disse, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E ele adiciona: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Há muito ainda que tem que morrer em nós. Sufoque, portanto, as suas más tendências, liberte-se delas, desvencilhe-se de tudo quanto possa interpor-se entre você e o alvo que você está mirando. O que está atrapalhando você de se entregar totalmente ao Senhor? E deixar que Ele purifique o seu coração. É tempo de refletirmos. É tempo de nos colocarmos aos pés do Senhor rendidos, humildes, pobres de espírito, mansos, para que Ele nos transforme. É preciso fazer morrer. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Você e eu, criaturas sujeitas ao desgaste do tempo, haveremos de ver Deus e então nos aqueceremos sob o palio de sua eterna glória para todo sempre. A nossa única e grande confiança é que Ele está operando em nós, é que Ele nos está preparando para todas essas maravilhas. Nós estamos nos aproximando do Natal. Mesmo aquele que não é cristão comemora o Natal. Apesar, de um velhinho estar ocupando o lugar de Jesus, mas é o nascimento de Jesus. E nós temos ouvido as bem-aventuranças, bem na véspera de comemorarmos o nascimento do Senhor. Eu acho isso muito propício. No reino de Deus não há coincidência. O Senhor está nos chamando ao arrependimento, à purificação, à entrega total. Porque Ele precisa purificar o nosso coração. Creio que a maioria aqui já é salvo, já aceitou Jesus, já se batizou. Mas quantas vezes nós precisamos orar ao Senhor: renova, Senhor, as tuas obras. Renova, Senhor, no decorrer dos anos, as tuas obras. Porque o nosso coração é enganoso. Nós podemos estar inseridos na igreja, praticando tudo, mas tudo está maquiado. O nosso coração está contaminado. Nós estamos aqui com motivações erradas. E o Senhor está chamando a igreja, está dizendo: desperta, igreja. Desperta, igreja. Viva as bem-aventuranças. Viva as bem-aventuranças, porque o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Não espere, não protele mais. Se livre de toda concupiscência da carne, tudo que está errado. Livre-se da pornografia.
Livre-se de pensamentos pecaminosos. Livre-se de atitudes erradas, da ganância, da idolatria do eu, da idolatria do próprio eu. Livre-se disso. É chegado o reino dos céus. Se você tem ouvido sobre as bem-aventuranças, e nenhuma dessas palavras tocou o seu coração, e você não sentiu que é preciso fazer algo, você precisa se converter de novo. Porque todos nós fomos confrontados. E sem santidade ninguém verá o Senhor. A sua performance, o seu louvor, a sua adoração, o seu ministério, nada disso vai fazer com que você veja o Senhor. Aparte-se de mim, porque não vos conheço, raça de víboras. Se você está, nesse momento, pensando só o bem de você mesmo, você já está completamente errado. Todos nós, eu falo nós, falo de mim. Como eu preciso da ação do Senhor, do Espírito Santo em meu coração para me purificar, porque a minha carne grita. A minha carne tem desejos, mas eu preciso mortificá-la, porque eu quero ver o Senhor. Se esse for o seu objetivo, se esse for o seu alvo, este é o tempo, hoje é o dia de você se arrepender e se colocar aos pés do Senhor, reconhecendo quão pecador você é. Quanto de treva ainda há em seu coração. Para que Ele venha te reformar, purificar, santificar. Você não vai conseguir isso sozinho. Você pode ouvir louvor o dia inteiro. Você pode orar o dia inteiro. Você pode jejuar o dia inteiro. Se o Senhor não agir no seu coração, você não terá feito nada. Você fez apenas um regime e uma dieta. E se durante essas pregações nenhuma atitude sua você conseguiu mudar, você não conseguiu perceber nada de errado em você, você precisa se converter. Então assista de novo todas essas palavras. Não perca tempo. Não deixe que a voz lá de fora, a voz do mundo, fale mais alto do que a voz do Senhor está falando ao seu coração aqui nesta noite. Se renda a Ele, seja humilde, seja pobre de espírito, seja manso e se renda e reconheça que é miserável, pobre, cego e nu. E completamente dependente do Senhor. O louvor pode subir. O tempo é chegado. João Batista veio e já disse o que estava no coração do Senhor. Compreenda que isso é para você. Compreenda que é mais uma chance. Porque nós ouvimos aqui na quarta-feira sobre a parábola da figueira. E eu entendi o sermão de quarta-feira. Se você não ouviu, então ouça, assista lá no YouTube. Eu entendi que esse sermão é um sermão profético. Ai da figueira que não der fruto. Ela será arrancada. O Senhor já quis arrancar. Mas Jesus intercedeu. Espere mais um ano, que eu vou estercar.
que eu vou cavar, eu vou cuidar. Aí se nesse ano não der fruto, aí o Senhor arranca. O que o Senhor irá encontrar em nossas mãos? O que teremos em nossas mãos quando nos encontrarmos com Ele? O que Ele verá? O que Ele terá? E o nosso coração? Você que entendeu não só a palavra de hoje, mas a palavra que vem sendo ministrada aqui sobre as bem-aventuranças durante todos esses domingos. E você sabe, ainda há muito o que fazer. Ainda é preciso muita coisa para que o seu coração seja purificado. Então vem até aqui à frente que nós vamos orar.